água e o éter, ou a caixa, ou o quinto elemento. Algumas tradições alquímicas, mais tradicionais, ocultistas, esotéricas, falam dos 4 elementos, ar, água, fogo, terra, e de um quinto elemento, o éter, ou a caixa, ou eventualmente conhecido por outros nomes. O interessante é que os trabalhos na água, num certo sentido, podem ser relacionados com a presença de um quinto elemento. Eles podem tanto trazer uma sensação de vitalidade orgânica, pela questão do toque, do tato, da imersão na água, sentir a temperatura, né, do meio líquido e trazer toda uma série de consciência corporal muito mais magnificada, muito mais aumentada. Pode trazer uma sensação de interioridade, uma sensação de contato com emoções, com imagens internas e com sentimentos, esse elemento da água, que algumas tradições chamam. Pode trazer uma sensação de espaços mentais, de pensamento ou de silêncios, de estabilidades mentais muito grandes e de alguns elementos de força física, de energia mais pulsante do fogo. Mas afora esses 4 movimentos, muitas vezes é como se a água tivesse um poder de dissolver as formas, de dissolver, né, a concretude das experiências e proporcionando alguns tipos de transição que parece que a gente muda de fase da consciência e vai para um lugar que quase anterior à dimensão do espaço e tempo. Isso relembra até de algumas formas a noção do bardo, que os budistas tibetanos chamavam após os estados após morte do ser humano, ou durante a transição na morte, no qual a gente vai se desligando das sensações físicas, das emoções, das imagens internas, dos pensamentos mais íntimos, da forma de estruturar a experiência no tempo e no espaço, enquanto consciência individualizada, e indo para um lugar além, e indo quase para uma dimensão invisível, como se um outro elemento passasse a atuar. E muitas vezes a água pode dar um pouco essa sensação de a gente estar lá sendo flutuado. Tem no relaxamento físico, uma consciência emocional, de imagens internas, de pensamentos, tendo silêncios muito agradáveis, eventualmente a sensação de que o mundo das formas simplesmente vão ficando para trás, vão ficando obnubilados e a gente vai indo para um outro ponto, para algum lugar um pouco mais misterioso, quase como se fosse atemporal, quase como se fosse eterno, quase como se fosse ali um pouco já algumas regiões que a gente sai do humano e acessa algo que a gente poderia chamar do divino ou dos reinos invisíveis superiores. E essa transição pode ser até um pouco assustadora em alguns momentos quando a gente não está acostumado. O que acontece? Quando através dos trabalhos na água a gente vai podendo fazer essa transição para reinos invisíveis, reinos do éter, do akasha, ou como quer que a gente chame, o nosso ponto de partida e o ponto de chegada é através dos braços de uma pessoa que está aninhando a gente, que está aconchegando a gente. Então isso permite um casamento entre o senso de imanência, de pertencer à Terra e ao mundo dos elementos mais visíveis, mais substanciáveis, mais palpáveis, e isso como um ponto de partida para eventualmente lugares onde pareça estar além do mundo manifesto, onde pareça estar além do reino humano com o qual a gente costuma se relacionar. A gente vai para esses lugares um pouco mais misteriosos, um pouco mais inefáveis, mas consegue voltar estando alinhado em contato com uma pessoa. Então, em vez disso simplesmente ser uma ruptura, de ser uma transcendência no sentido de um rompimento com uma manifestação mais costumeira, isso consegue haver uma costura, eventualmente a gente ir para lugares um pouco misteriosos, ir para lugares que pareçam muito distantes, como se o tempo e o espaço fossem mudado para proporções que a gente não está acostumado, mas em vez disso ser desestruturante, angustiante, ou ser algo que apenas, né, dissolva o nosso senso de eu e de realidade de uma forma ameaçadora, a gente pode ter a sensação de que a realidade se dissolve, mas de maneiras benéficas, como se a gente se tornasse mais amplo, se tornasse com acesso a dimensões mais fertilmente misteriosas, porém nutritivas, e conseguisse voltar para a reestruturação, para a reorganização da realidade mais consensual que a gente costuma ter acesso. Então, essa transição, quando feita através dos trabalhos corporais aquáticos, permite abrir essas experiências, que às vezes de outros modos podem ser um pouco mais raras, e permite integrar elas, permite trazer elas para a volta de uma região, para uma região de comunicação, conexão humana e bom senso, de forma mais humanizadora e não como rompante que deixa a gente no meio do caminho, nem do lado de lá e nem do lado de cá. Mas essa é uma das transições, é uma das regiões experienciais talvez mais sofisticadas que a água pode trazer para a gente. A gente está ali sendo flutuado e indo para dimensões do além-corpo, além-forma, além do espaço-tempo.
com a dimensão do vazio primordial, como diriam alguns budistas, que se tornam um pouco mais palpáveis em alguns momentos e que pode ser assustador, desestabilizador, ou que pode, através de desestabilizações suaves, generosas, com amparo humano, permitir a eliminação de algumas rigidezes, alguns automatismos e trazer um frescor renovado para a gente voltar para o senso de realidade mais cotidiana e do dia a dia com mais bom humor e despretensiosidade.